Gente, eu peço muito a sua atenção nessa noite. Já quase noite, né? De acordo com o horário, 6 horas já para dar boa noite, não é não? Então tá, boa noite. Eu peço a tua atenção para a gente conseguir se encontrar em algumas questões que precisam fazer parte da nossa vida. Porque é muito comum as pessoas irem a lugares, ouvirem coisas interessantes, mas serem só ouvintes dessas coisas interessantes. E eu vejo gente que é dotada de muito entendimento e muito conhecimento, porque lê muito, porque ouve muito. Até sobre questões de Bíblia, tem gente que tem muito interesse em saber da Bíblia, conhecer mais de Deus, e as pessoas ouvem muito, ouvem pregações, vêm no YouTube, leem a Bíblia, leem livros, elas ficam se inteirando de um monte de coisa, só que acaba sendo uma gama de conhecimento que não é vivido. E quando você não vive, isso não faz diferença nenhuma na sua vida. Não te leva a viver coisas novas e não te leva a experimentar novidades de Deus. Saber muito de Bíblia não significa que você está experimentando coisas novas de Deus. Tem muita gente que sabe demais. Sei se você conhece. Tem gente que sabe demais sobre a palavra de Deus. Tem gente que sabe discutir sobre a palavra de Deus. Tem gente que sabe, tem argumentos sobre a Bíblia, mas é uma pessoa insuportável de se conviver. Isso não combina. Não combina. Uma pessoa que sabe muito de Bíblia e sabe muito de Deus é sinal que, se porventura é insuportável na convivência, é porque não está colocando em prática aquilo que sabe. E eu quero com você nessa tarde de domingo, já início de noite de domingo, compartilhar algumas coisas que precisam estar inseridas no nosso contexto de vida. E para que eu chegue onde eu quero chegar, eu chamo a tua atenção para uma coisinha que nós desenvolvemos ao longo da nossa caminhada, que é uma coisinha chamada o quê? Hábitos. Hábitos. Nós temos hábitos, todo mundo aqui tem hábitos que você começou a desenvolver praticando, repetindo e agora está inserido de uma tal forma no seu contexto que você não sabe mais tirar, ou para tirar vai ser uma coisa bem demorada e custosa. Hábito, para que você entenda bem, de acordo com o dicionário, é ação que se repete com frequência e regularidade, tipo uma mania. É um comportamento que alguém aprende e repete frequentemente. Esses hábitos que a gente tem, eles repetidamente nos fazem torná-los como se fosse algo que está dentro do nosso contexto, e a gente já vive isso meio que automaticamente. Por exemplo, meu pai já é um senhor, eu falava isso hoje de manhã, ele não é mais tão jovem assim, e eu fico pegando no pé da alimentação dele. Ele falou: olha, eu já tirei o arroz, eu cortei o pão. Falei: que bom, pai, mas eu não consigo tirar a farinha. E a farinha, gente, a farinha não é tão recomendada assim, não é? Ela dificulta a digestão, é mais complicada. E a pessoa fala assim: não, eu não como farinha, eu como farofa. Ora, mas farofa é feito de quê, minha gente? É a farinha temperada. E eu falo: pai, diminui essa farinha, tira essa farinha. Ele fala: ah, meu filho, mas é muito difícil. A minha vida toda foi comendo reboco. A minha vida toda foi eu colocando o feijão e a farinha e fazendo a massa. E comendo. Ah, vai ser difícil eu tirar a farinha. E olha, está sendo uma novela para conseguir fazer e diminuir a quantidade de farinha. Porque tornou-se é sentar na mesa e já pegar. É como a gente brasileiro, a gente chega nos lugares, a gente é acostumado a comer as coisas mais salgadas. E eu morei fora um tempo, era engraçado. Quando a gente sentava na mesa, a gente nem provava a comida, já tacava sal. Porque as coisas não tinham sal. E já torna-se um hábito para a gente. Hábitos, nós temos hábitos que com a repetição que aconteceu das práticas deles nas nossas vidas, acabaram se tornando alguma coisinha assim mais do que comum e além de comum, parte da nossa rotina. E eu quero propor para você, nesse começo de ano, nós estamos no início de ano, começar um novo hábito. E a maneira mais eficaz de começar um novo hábito é adotar, substituindo um mau hábito por um hábito melhor. Literalmente você pegando um velho hábito, trocando ele por um hábito novo. Isso é muito comum as pessoas pelo menos tentarem no começo de ano, para mudar algumas coisas na sua vida. E eu estava lendo algo sobre essa questão de mudar hábitos. Gente, quem precisa adquirir um hábito melhor e novo na sua vida? Sério. Pastor, eu tenho que mudar uns hábitos, porque alguns que eu tenho de muito tempo estão acabando com a minha vida, acabando com a minha saúde.
A gente precisa ficar aberto para adquirir novos hábitos. E, para que você entenda bem, para criar novos hábitos, a regra é a mesma. A gente precisa inserir na nova rotina, no nosso dia a dia, isso que a gente quer de aprender e praticar e viver de novo, e manter o comportamento até que o nosso cérebro transforme isso num hábito. Isso leva um tempo. Você precisa pegar aquilo que você quer transformar em um hábito, inserir na tua rotina do dia a dia, fazer aquilo constante por um período de tempo, até que o teu cérebro vai entender que aquilo não é só uma prática corriqueira, agora é algo comum, passou a ser um hábito. Tem um pesquisador que, segundo estudo, não é nada de suposição, não é achismo também, tá? Tem um investigador chamado Hal Elrod, que ele pesquisou um pouco sobre essa questão de estabelecer novos hábitos. E ele percebeu o seguinte em pesquisa, que quando você vai adquirir um novo hábito é mais ou menos assim: os 10 primeiros dias são insuportáveis, muito desafiadores para você. Eu vejo isso começo de ano, meu irmão, para você conseguir uma máquina na academia, porque está todo mundo adquirindo um novo hábito de treinar. Litorânea é lotado de gente caminhando, garrafinha, toalhinha, tênis, fone, que vai tudo ficando para trás com o tempo. Todo mundo adquirindo novos hábitos. Os 10 primeiros dias são dias insuportáveis. Aí você, com muitas duras penas, vai persistindo e permanecendo, até que lá entre o 11º e o 21º dia se torna não insuportável, mas desconfortável. Não é uma coisa maravilhosa que você queira, mas dá para levar e dá até para conviver, se torna apenas desconfortável. Só que nesse espaço de tempo entre o dia 1 e o dia 21, 95% das pessoas já desistem, porque elas acham insuportável, ou acham muito desagradável, desconfortável. Isso aqui não é para mim, eu não nasci para isso, eu não tenho condições disso aqui, porque não é para a minha vida. Não, de malhar não é para mim, treinar não é para mim, dieta não é para mim. Essa constância de uma prática, ter um hábito, é muito desafiador, não é para mim. Então, quando as pessoas não persistem até esses 21 dias, elas rapidamente desistem. E a pesquisa confirmou que quem segura até o dia 21 e consegue chegar até o 30º dia, aí a pessoa está numa fase irrefreável. Aquilo já passou a ser um hábito. O cérebro entendeu que não é só uma praticazinha comum. Já entendeu que tal hora, tal dia, em tal momento, aquilo já se tornou uma prática diária. Então, se você quer adquirir um novo hábito, não fique iludido achando que nos 5 primeiros dias, ou 7 primeiros dias, ou 10 primeiros dias, aí tudo está resolvido. Não! Você precisa dar uma esticada e uma insistida e uma persistida para conseguir fazer desse hábito algo comum na tua vida. E para você chegar a esse resultado, tem que ser quanto tempo? Pelo menos 30 dias. Ai, meu pai, 30 dias acordando cedo, sim. 30 dias. Você percebe quando você começa a acordar cedo, no dia de folga, você não acorda tarde, e a raiva que dá, fecha o olho, fecha, vem sono, vem, e não vem, o corpo é automático, porque se tornou agora um hábito, não é mais uma prática tão comum. Você precisa ultrapassar a margem dos 21 dias e chegar até pelo menos os 30. Se você entendeu essa questão de hábito, agora eu quero entrar onde eu preciso entrar, porque presta bem atenção. Você que está aqui, quer aprender um pouco mais de Deus, e quer se aproximar um pouco mais de Deus, quer desenvolver um pouco mais a tua vida, o teu lado espiritual da vida, tem que entender que uma vida com Cristo, ela é marcada pela alteração e substituição de hábitos ruins por hábitos melhores. O que isso quer dizer? Quando você decide caminhar com Cristo, em algum momento da sua vida você vai entender e sofrer uma coisinha chamada o quê? O quê? Mudança.
Gente, se essa mudança não acontecer, tem alguma coisa errada nessa tua caminhada com Cristo, porque ela é automática. Jesus opera as coisas de dentro para fora, e sem você perceber, e sem pressão nenhuma, você vai entendendo que algumas coisas não são para você, e alguns lugares não te cabem mais, e alguns comportamentos não são mais condizentes com você. No entanto, se você começou essa caminhada com Cristo, já está um tempão nisso, e você não percebe nada que está fora do lugar, como estando fora do lugar, tem alguma coisa errada. Você é um mero ouvinte, só vem, ouve, mas não vive. Só vem, ouve, mas não pratica. Se você está no dia a dia vivendo coisas e comportamentos que estão completamente distonantes com o que Deus te orienta e te ensina a viver e a fazer, tem alguma coisa fora do lugar. Porque uma caminhada com Cristo é regada a mudanças. A gente chega numa certa mudança, e entre inúmeras mudanças, inúmeros novos hábitos que a gente vai adquirindo nessa caminhada com Cristo, tem um que a gente precisa adquirir com certa urgência. Você vai adquirindo novos hábitos à medida que você vai entendendo e aprendendo um pouco mais de Deus, mas tem um deles que você precisa adquirir logo. Não é opcional, não é sugestivo, você precisa adquiri-lo logo. Pastor, que hábito é esse? Você pode pensar, repensar e chutar, mas que hábito é esse? Eu vou esclarecer para você que hábito é esse, trazendo aqui para a gente uma evolução nas formas de se comunicar da sociedade. Nossa, quando eu olho a maneira que a gente se comunica hoje, eu fico bobo de perceber o quanto que eu estou velho. Por exemplo, vamos retroceder aqui alguns anos, nessa comunicação entre pessoas. Quem é do tempo que se comunicava desse jeito? Usando isso. Você não levanta a mão porque está com vergonha, é? Quem é do tempo do DDD da fichinha? Você ficava na fila. Aí a coisa foi evoluindo, porque você tinha que discar e já perdia tempo discando. Aí foi evoluindo e passou a ter o orelhãozinho do botão. Aí você foi ficando um pouco melhor de situação financeira e você conseguiu adquirir um telefone fixo. E telefone fixo era chique. Sim ou não? Gente, para ter um telefone fixo você tinha que ter dinheiro, porque não era fácil conseguir um não. Eu lembro quando meu pai conseguiu um telefone fixo, a gente morava em Rio Branco, no Acre. O Acre existe, eu morei lá. Quando meu pai conseguiu comprar um telefone fixo, ele ficava na sala, eu ficava sentado esperando tocar, porque eu queria atender. Só que era só ligação de engano, porque ninguém sabia o nosso número. Só que eu queria o prazer de... Alô? Não é da casa dele, mas pode falar, só para falar. Aí passa o tempo, o telefone toca, você falando, vai lá atender, é a tua vez. Ai, ninguém mais quer. As coisas foram evoluindo, aí quem conseguia um pouco mais de dinheiro comprava uns aparelhos mais diferentes. Alguém teve desse? Mas como a forma de se comunicar entre as pessoas foi evoluindo, saímos da fichinha e fomos para a modernidade. Foi a era... Quantas unidades? Tinha de 10, 15, 20, não tinha 20? 25. Aí a gente fazia o quê? Passava no cabelo para aumentar as unidades. Você não fazia isso não, é? Ou você esfregava na parede, ou ainda, você chegou a fazer isso, você colocava o cartão e segurava o 0. A gente gravava para poder rodar devagar. Passamos dessa fase porque a evolução chegou, aí veio o telefone de chave, ou derrota. Só que eu aprendi um macete quando criança. Eu pegava o telefone, estava na chave, mas era só bater em cima.
Alguém fez isso? Eu fazia 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 1 e 1. Ligava. Vocês estão se denunciando aí. Mas os tempos evoluíram, saímos do telefone fixo e chegou o celular. Meu pai tinha um desse, que a capa era com uma prisinha, você colocava no cinto que a calça arriava, de tão pesado que era. E o prazer de você andar para as pessoas verem teu celular, você colocava assim, o pessoal poder olhar, né? Aí, gente, saiu do tijolão e foi pro celular que a gente conseguia mandar mensagem de texto. Quem tinha desse? Aí evoluiu, o povo que tinha dinheiro comprava um StarTAC. Puxava a anteninha, falava, conversava. Mas quem tinha dinheiro mesmo, comprava um Z3. Que era só para abrir. Aí tinha aquela partezinha lá do Z3 que era cromada, né? Aí você queria aparecer, não, me diz que eu ligo para a tua casa, eu ligo, pode falar, para chamar a atenção. A coisa evoluiu tanto que hoje os celulares a gente usa até para ligar. Porque o celular pode nem ligar, mas tem que ter pacote de dados. Porque o que interessa mesmo é a internet. E hoje você paga a conta, você resolve sua vida toda, fala com pessoas pelo celular. Mas as pessoas ainda passaram pela fase de se comunicar e se interligar, rever-se, retomar contato com gente que você nunca mais via. Foi quando chegou o tempo do Orkut. Aí surgiu o Skype, que você podia fazer videochamada. Aí depois veio o Facebook, que continua sendo usado, mas menos, porque hoje a febre mesmo é o Instagram, que ficou páreo com o Snapchat. E hoje o pessoal, todo mundo tem que ter. Qual é o seu telefone? Ah, tá, esse número também é o WhatsApp. Mas sem esquecer de dar as honras merecidas a ele. Ele quem? O MSN, que você conectava. A gente passou por todas essas fases de se comunicar com as pessoas, e hoje você consegue ver as pessoas, falar com as pessoas, se comunicar com as pessoas de maneira prática, rápida. Você consegue se ver em qualquer lugar do mundo. Hoje é tão simples se comunicar com alguém, falar com alguém, dar os parabéns para alguém, mostrar solidariedade para alguém. Hoje é a coisa mais simples. Porque a comunicação entre os seres humanos na sociedade evoluiu muito, tudo evoluiu. Quem concorda comigo, diga amém. No entanto, a comunicação entre o homem e Deus, ao longo dos tempos, não mudou foi nada. Nada. Se você quiser falar com Deus ainda hoje, não existe rede social, não existe WhatsApp, não existe telefone. Para você conseguir estabelecer um contato com Deus que você decidiu seguir e acreditar, não tem outra maneira senão ainda hoje ser do mesmo jeito. Qual? A oração. Não tem outro jeito, é na base da oração. Por isso, entre inúmeros novos hábitos, um precisa ser adquirido com certa urgência. Nessa nova vida que você decidiu seguir com Cristo, que você decidiu aprender um pouco mais de Deus, isso não pode ser uma sugestão para você, isso não pode ser, vamos ver, o dia que eu conseguir ou o dia que eu tentar. Você precisa trazer isso para a tua realidade, que é o hábito da oração. Pelo dicionário, orar é proferir, agradecer, conversar com Deus, discursar, pregar, dirigir oração, rezar, interceder, manter-se em comunhão com Deus, devoção, súplica, solicitação com humildade, discursar, falar publicamente. E dentre as várias maneiras que você tem de orar e direcionar-se para com Deus, eu quero nessa noite destacar uma oração que você pode fazer, que de fato é uma oração eficaz. E pastor, o que é uma oração eficaz? É uma oração que consegue trazer o resultado para o qual ela foi proposta.
Tem pessoas que oram, mas não recebem nada. Tem pessoas que oram, mas não têm resposta. Tem pessoas que oram, mas Deus não age, Deus não opera. Por quê, pastor? Porque muitas vezes é uma oração que é feita, mas não é uma oração eficaz. Porque uma oração eficaz, ela precisa ter e ser dotada de alguns elementos ao longo da prática dela. Para uma oração ser eficaz, quando você começar a orar e a falar com Deus, existem alguns elementos, alguns componentes que não podem faltar nessa oração. Quem sabe você ora e você não está tendo resposta como deveria ter, e não está sendo uma oração eficaz, porque aquilo que precisa ser colocado não está sendo. E gente, isso aqui é um assunto tão trivial e básico, que você pode falar, pastor, isso é básico, isso eu já conheço, isso eu já pratico, isso eu já vivo, que seja, mas Deus tocou no coração para falar mais uma vez, porque Deus quer responder a oração dos seus filhos e filhas. Deus quer que você ore e que você tenha respostas em nome de Jesus. Quem recebe isso, diga amém. Se você entende isso e compreende que ao longo desses hábitos que nós vamos adquirindo, esse precisa estar inserido no contexto da sua vida, então por favor abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o que escreveu Mateus capítulo 20, versículos 29 até o 34. Seja o aplicativo ou seja em forma de livro, não importa. Se você achou na sua Bíblia ou no seu aplicativo, fique de pé. Pastor, não trouxe nada, eu vou ler na projeção, não tem problema, mas fique em pé também, para nós lermos juntos a palavra de Deus. Mateus capítulo 20, versículos 29 até o 34. Quem estava procurando encontrou, diga amém. Tá, quem não encontrou, faz de conta que encontrou, gente. Faz uma cara de interessante, que ninguém vai perceber. Diz assim a palavra de Deus: E saindo eles de Jericó, seguiu-o grande multidão. E eis que 2 cegos assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: Que quereis que vos faça? Disseram-lhes eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos, e logo seus olhos viram, e eles o seguiram. Diga amém. Coloca a tua mão no teu coração. Pai, essa é a tua palavra, que é viva, poderosa e verdadeira, e muito eficaz. Que essa palavra encontre lugar em nós, dentro do nosso coração, para germinar, para dar frutos e produzir. Eu repreendo todo o atrapalho, todo o embaraço, tudo aquilo que porventura tentasse levantar para nos roubar daquilo que o Senhor tem para entregar para cada um de nós, que não encontre lugar no nosso meio, na nossa mente, nem no nosso coração, mas que aqui só haja lugar para um Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, que nos orienta e nos instrui. Fica à vontade para fazer a tua obra, e que tudo que acontecer aqui dê glória ao teu santo e bendito nome, porque só o Senhor é digno de receber toda a honra e toda a glória. Assim nós oramos em nome de Jesus, e quem concorda diga amém. Pode sentar no seu lugar. E atenção para a gente. O que nós vemos na Bíblia agora, o que nós lemos na Bíblia agora, fala acerca de uma história que relata os 2 cegos de Jericó. Só que é muito mais comum as pessoas ouvirem essa história, um cego gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Alguém já ouviu essa história? Envolve um cego cujo nome as pessoas conhecem como Bartimeu, que não era bem o nome dele, né? Mas é muito comum associar a ele. Pois é, pastor, até onde eu sei, essa história foi com um cego chamado Bartimeu, e aqui o Senhor está colocando que foram 2. Preste atenção, porque apenas o Evangelho de Mateus é que cita 2 cegos, os outros não.
Porque Mateus foi a única testemunha ocular do acontecimento. Mateus estava lá quando as coisas aconteceram. Mateus estava lá. Marcos e Lucas relataram mediante investigação da vida de Jesus que eles fizeram. Mas entenda que não há contradição no Evangelho. O de Mateus está um pouco mais completo e inteiro, porque de fato foi algo que ele esteve presente vendo acontecer. E os outros evangelhos contam e narram aquilo que foi repassado para eles em forma de outras pessoas comentando e relatando. O fato é que eram 2 cegos e não um apenas. Mas por que os outros destacam mais a figura de Bartimeu? Gente, vamos ser práticos, vamos pensar aqui no seguinte. Digamos que a gente está aqui na igreja e vem aqui visitar a gente 3 pessoas acompanhadas de uma quarta. Essa quarta pessoa é o Roberto Carlos. Aí você olha o Roberto Carlos, que embora esteja congelado, ainda vive. E ele vem aqui na igreja visitar. Aí quando você sai daqui, que você for comentar com as pessoas, você nem sabe quem visitou o culto hoje. Vai falar que foi quem? Quem? Você vai falar dos outros 3? Não, porque a sua atenção vai estar voltada para o dito do Roberto Carlos. Bartimeu dos 2 era o mais conhecido. Bartimeu tinha toda uma história, que eu já até comentei com vocês e posso comentar novamente em um outro momento de culto. Bartimeu tinha todo um relato de vida, e as pessoas logo olharam para ele e destacaram a figura dele naquele contexto e naquele conflito. O fato é que tudo envolveu a presença de 2 cegos e não apenas um. A história aconteceu em Jericó, que é a cidade mais antiga do mundo. Jericó tem mais de 10 mil anos, mais de 10 mil anos. E nesse contexto, Jesus passa por Jericó, e era a última vez que Jesus ia passar por Jericó, porque depois disso, muito próximo, seria a Páscoa, seguida da crucificação. Por isso aqueles homens tinham na mão deles uma coisinha chamada única, para aproveitarem que era uma oportunidade. Era a oportunidade deles e não podiam perder, porque seria a última vez que Jesus passaria por ali. E eles, enquanto cegos, perceberam a presença de alguém no lugar, porque perderam a visão, mas desenvolveram certamente outros sentidos. E onde Jesus estava sempre tinha muita gente. Perceberam a correria, perceberam o burburinho, perceberam as vozes altas, perceberam as pessoas subindo, descendo, indo e vindo. Sentiram as vibrações do chão e os comentários, e devem ter ouvido o nome de Jesus que estava lá. Isso saltou no coração deles, porque certamente já haviam ouvido de outros momentos os milagres que Jesus já havia operado. Milagres de cura, milagres de libertação, milagres de restauração. Pessoas eram curadas, pessoas eram saradas. Eles estavam ali e tudo que eles precisavam era de um milagre, uma oportunidade com Jesus. Eles perceberam Jesus se aproximando e começaram a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E é engraçado isso, porque em meio a uma multidão, 2 cegos eram que de fato conseguiam enxergar quem Jesus era. Porque ao gritar Jesus, filho de Davi, eles estavam muito mais do que tentando chamar a atenção de Jesus. Para que você entenda bem o que eu quero dizer, só fazendo uma breve explicação sobre a árvore genealógica de Jesus. Você percebe que está ali Jesus no cantinho, mas em algum momento dessa árvore surge o rei Davi. E as escrituras falavam claramente que o Messias, o filho do Deus vivo, viria na terra e seria descendente, seria da linhagem do rei Davi. A Bíblia fala no livro de Isaías: porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de
Davi no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Todo mundo sabia que o Messias viria da linhagem de Davi, e quando eles gritavam Jesus, filho de Davi, era como se eles estivessem falando: Jesus, as pessoas podem não acreditar em quem tu és, mas nós acreditamos que tu és o Filho do Deus vivo. Jesus, as pessoas podem de repente duvidar da tua origem, mas nós sabemos que tu és quem tu és. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus parou para recebê-los. E aqui eu continuo porque eu preciso que você veja a atitude dos cegos, que nos revela 4 componentes importantes do que é uma oração eficaz. Eu não digo apenas orar, mas orar eficazmente. E você pode já saber, já conhecer, mas que o Espírito Santo te lembre hoje, para que a partir de hoje você consiga entender que oração não é uma sugestão, mas precisa ser um hábito. Aquela coisinha que você vive, faz e refaz, e de tanto que você faz, já se torna automático na tua vida. Vamos ver as 4 atitudes que os cegos tiveram, que fizeram a oração, o pedido deles ser tão eficaz. A Bíblia fala para a gente no versículo 30: e eis que 2 cegos assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamavam dizendo o quê? Eu repreendo toda a murrinha, toda essa preguiça do inferno, sai. Que as pessoas, Deus, estejam alertas e despertadas agora. Eita! E eis que 2 cegos assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamavam dizendo: oração eficaz. Você ora e funciona logo. A primeira coisa que eles clamaram, que está sublinhado, foi o quê? Jesus, porque nesse nome tem poder. Toda e qualquer oração que você fizer, pelo que quer que seja, questões familiares, profissionais, financeiras, emocionais, questões de saúde, o que quer que seja, toda a sua oração precisa ser feita no nome de Jesus, porque é esse nome que garante resultado na oração que você faz. Você pode orar como for: Deus, eu te apresento isso aqui, Deus, eu te coloco isso aqui, a minha ansiedade está na tua mão, cuida de mim, amém. Não está validada, porque o que vale é o nome de Jesus. Senhor, eu te apresento isso, eu te coloco isso, está nas tuas mãos, e eu oro assim, em nome de Jesus. Orar no nome de Jesus, a própria Bíblia fala, Jesus dizendo: e tudo quando pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Entenda bem. Quer dizer que o nome de Jesus é a palavra mágica, quer dizer que tudo só... eu não sabia, pois agora eu vou orar. Deus, quero eu ganhar na Mega Sena, em nome de Jesus. Não é assim, porque o que prevalece é a vontade dele, mas para que a vontade dele prevaleça, a oração tem que ser validada, e o que valida uma oração é quando ela é feita no nome de Jesus. Eu não sei como você ora, às vezes coloca as questões tão conturbadamente, a gente está chorando tão aflito, que a gente fala e fala amém no final, mas esquece de pronunciar uma coisa essencial. E eu oro assim, no nome de Jesus. Eu coloco esse projeto, esse plano, esse sonho, eu coloco, Deus, isso aqui que eu quero alcançar na minha vida, e tudo está na tua mão. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Quem me entende aqui, diga amém, porque há poder nesse nome. Outra coisa que esses cegos demonstraram para a gente, e que eu vou logo falando de cara: se você não tiver isso aqui, nem perde o seu tempo orando. Se você não tem pelo menos o mínimo do mínimo disso, meu irmão, vai fazer qualquer coisa, menos orar, porque não vai rolar. Que se chama o quê? Fé. A fé, para acreditar que o chamamos e ele atende.
Esses homens gritaram: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eles estavam gritando no meio do nada. Eu nem sei se eles tinham entendimento de que Jesus poderia parar para ouvi-los, mas no coração deles tinha fé. Vamos gritar, porque uma hora ele ouve a gente, ele pode parar e atender a gente. Grita, fala, grita, vamos lá meu colega, grita mesmo. Jesus daqui, Jesus de lá, tem misericórdia de nós, porque eles acreditavam que eles iriam chamar e Jesus ia atender. Meu irmão, saiba de uma coisa: quando você para orar, o céu para te ouvir. Tenha fé em entender que quando você para orar, Jesus ouve e te atende. A fé é um elemento essencial em uma oração. Não tem condição de você orar sem pelo menos um mínimo de fé. A Bíblia fala: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sobre a fé, a Bíblia também fala: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Escudo da fé, que quando as pessoas começarem a se levantar contra você, desacreditando, querendo minar o teu coração para que você deixe de crer no que Deus tem para fazer por você e em você, você rebate com o escudo da fé. Não, Deus está trabalhando, Deus está me ouvindo, Deus está agindo, porque eu tenho fé. Sobre a fé, a Bíblia fala: e tudo o que pedirem em oração, tendo fé, vocês receberão. Sabe, que a tua fé seja a primeira coisa a ser acionada, tipo quando você chega em restaurante, em hotel. Você chega no hotel, você preenche a ficha, pega a chave, tá bom, obrigado. Por favor, qual é? Você sabe, né? Você chega no restaurante: muito legal, decidimos a comida, obrigado, tá, por favor, a senha do... A gente precisa dela às vezes, né? Que às vezes a gente estoura o pacote de dados. Você pede a senha do Wi-Fi e perceba que, se o sinal for fraco, a conexão é péssima. Demora a aparecer, demora a surgir aquilo que você colocou como pesquisa, tudo demora. Se o sinal da tua fé for fraco, a resposta demora a chegar também. Por isso, aprende a ativar, gente, o modo Wi-Fi. Quando você for orar, aperta o botão Wi-Fi ativado. Eu acho impressionante, porque ninguém vê as ondas do Wi-Fi, a não ser pelo telefone celular, que você sabe que está conectado, está funcionando. E se estiver forte, é uma boa conexão. Que assim seja quando você for orar. Esquece aquilo que os teus olhos veem, porque muitas vezes o que os teus olhos humanos veem não vão fazer você acreditar e nem vão te dar ânimo para orar, porque o que os teus olhos veem pode ser completamente contrário ao que você espera. Por isso, ativa o modo Wi-Fi. Não estou vendo nada de impossível, porque até onde eu sei, tudo é possível ao que crê. Eu oro com fé. Os cegos também ensinaram a gente, a Bíblia fala: e a multidão os repreendia para que se calassem. O que eles faziam? 1, 2, 3. Eles, porém, cada vez clamavam mais. Gente, eu imagino assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pessoal, cala a boca, vocês são chatos. Eu não calo. Jesus, Senhor. Que cego chato por mim vai falar e eu nem ligo. Jesus, filho, eu que sei o que eu preciso, meu filho, e eu que sei quem está aqui que pode me ajudar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem algumas horas que a gente vai orando, só que a gente não consegue contemplar as coisas acontecendo, e é normal que a nossa oração comece a cair de intensidade, e a gente comece a nem querer mais orar pelo que se costuma orar. Você precisa entender que uma vez que você começou a orar, só pode parar quando Deus responder. Aqui entra uma coisinha que os cegos ensinam pra gente, que se chama o quê? Eu lembro demais desse bichinho do Era do Gelo, porque esse bichinho persistia para poder ter essa nós dele aqui. Persistência. Eu não estou vendo, eu não estou sentindo, eu não estou percebendo nada. Só que isso não pode me fazer parar de orar, nem diminuir a intensidade da minha oração.
Agora, sério, pastor, por que eu persisto orando? Não tem nem graça, eu já estou orando há um tempão. Gente, cá entre nós, quem está orando por alguma coisa há pelo menos uma semana? Eu estou sendo bom, que já tem mais de um mês, um ano. Quem já nem sabe mais, você está só, já, pastor, eu já estou no automático, já estou. Eu acho que eu já nem sei mais não orar por isso. Você não pode parar. Agora, por que eu tenho que persistir orando? Porque isso já se torna cansativo e até desagradável. Por que eu tenho que persistir orando? Você tem que persistir orando porque o tempo de Deus não é o seu. Deus pode estar preparando as coisas no tempo dele, que não é o teu, e você fica ansioso porque você conta do teu jeito, meses, dias, horas, minutos, segundos e anos, e o teu tempo não é o de Deus. Eu tenho que persistir orando porque eu aguardo uma resposta que Ele é que tem para me dar. Eu persisto orando porque a própria Bíblia me diz o que em Tessalonicenses 5,17? Orai sem cessar. E eu só vou parar quando a resposta que eu espero de Deus chegar, seja ela positiva para mim, ou para mim não seja aquilo que eu espere. Eu vou permanecer orando, eu vou persistir, porque não existe oração que não tenha resposta. Não existe. E os cegos continuaram. Jesus chegou para eles e disse assim: e Jesus parando, chamou-os e disse: que quereis que eu vos faça? E eles disseram para Jesus: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Isso aqui é um grande mal nas nossas orações. Tem pessoas que não sabem orar, acrescentando esse item para ter uma oração eficaz. Geralmente são pessoas que têm dificuldade de escolhas. Quem tem dificuldade para escolher a roupa que vai sair? Olha, reolha, veste, tira, coloca, não deu, vai, não vai. Gente, eu vou no shopping, eu já sei onde eu vou comprar o quê? Eu entro, compro e vou embora. Não sou de rodar. Eu tenho pavor quando eu vou com alguém que fala: vamos lá no shopping. Tu já sabe, não, eu vou lá procurar. Ah, meu irmão, pode contar que vai demorar. Porque algumas pessoas têm dificuldade nessa característica. Eu acho que eu tenho um pouco também. Eu detesto ir em self-service, que tem muita variedade, porque meu prato fica um nojo. Vatapá com carne de porco, peixe serra com língua de boi, porque eu não sei colocar, eu quero tudo. Arroz 10, macarrão 4, carne, não sei, é difícil. Por que não pode ter só um arroz, só um macarrão, só uma carne? É um monte de coisa que você não sabe o que pegar. Aí fica uma imundície o meu prato. Eu nem ligo. Eu misturo tudo. Eu melo porco no vatapá. Eu coloco o camarão com brócolis. É o que está lá. Quando você tem dificuldade em conseguir ajustar e escolher algumas coisas, você tem dificuldade de ser específico. E na sua oração, entenda, você precisa ser específico. Você precisa ser certeiro para Deus. Tem pessoas que oram e não conseguem, ser específicas naquilo que elas colocam em oração. Pastor, eu estou um tempão esperando. Claro, não foi específico para Deus. Deus amado, Pai, eu quero um carro melhor, me ajuda a comprar um carro novo. Qual? As pessoas oram e não sabem o que pedem, né? A irmãzinha chega lá: Deus, eu não aguento mais essa vida de solteira, Pai. Me dá um varão, Deus. Qualquer coisa serve, Pai. Não estou na fase de selecionar. Aí ela pede um varão, vem um cotoco. Aí ela olha e fala: não, Deus, não foi isso que eu te pedi. Quem está me entendendo? Os cegos foram específicos. Jesus chegou e falou para os dois cegos: o que vocês querem? A gente quer pelo menos comer todo dia. Seria um pedido. A gente quer pelo menos uma casa para morar. Também seria específico. Só que eles sabiam o que eles queriam. Seja específico nas suas orações. Coloca para Deus o que está no teu coração, mas não coloca de maneira aleatória. Seja específico nas tuas orações.
A Bíblia fala: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para os gastardes em vossos deleites. Em outras palavras, quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Tem pessoas que oram colocando para Deus algumas coisas, elas acham que é bom para elas, mas nem sabem se é bom para elas. Algumas oram com a motivação completamente errada na oração. Está lá, pelo motivo errado. Até ora, fala com Deus, apresenta para Deus, mas é tudo fora de contexto. Você precisa ser específico. O que você espera de Deus, hein? Deus, Pai, que o Senhor possa abrir uma porta de um emprego novo. Aí vem 10. Esses eu não quero. Você não foi específico com o que você quer. Você não colocou para Deus o que você espera que Deus opere na vida da tua família, lá na tua casa. Deus, opera na minha casa. O quê? Sei lá, qualquer coisa, Pai. Não rola, gente. Seja específico nas suas orações. E sempre que você for orar, entenda que a gente mesmo nem sabe o que é bom para a gente. Por isso a gente precisa, em todas as nossas orações, tomar como exemplo o que Jesus deu para a gente na sua palavra, quando Ele nos ensinou a orar, que Ele falou assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Deus, é isso aqui que eu coloco, essa é a minha especificidade, é o que eu entendo que eu quero, que parece ser melhor para mim, mas ainda assim eu deixo claro que seja feita a tua vontade, porque é ela que é boa, perfeita e agradável. E eu oro assim no nome de Jesus. Você ora, só que torna a tua oração mais eficaz. É só a gente relembrar, porque tem coisas que precisam ser relembradas e recordadas, por mais dolorosas e desafiadoras que sejam. Você tem que relembrar e tem que recordar. Por exemplo, para ter uma oração eficaz, primeira coisa é: segunda, terceira, quarta, ser específico. Entenda uma coisa nessa noite: se a gente soubesse o que acontece quando a gente para orar, a gente investiria mais tempo orando do que chorando e ansioso. A tua oração tem poder mesmo, quando é feita no nome de Jesus. Sai daqui entendendo que oração não é um artifício que você tem para usar em algum momento. Faça da oração um hábito. Escolhe aquele horário, aquele momento, todos os dias, até você perceber que aquilo deixou de ser uma prática despretensiosa e se tornou um hábito, porque o teu cérebro já entendeu que você não consegue passar um dia sem fazer aquilo e sem viver aquilo. Faça da oração um hábito para você. E já que estamos aqui nessa noite, nós vamos o quê? Orar. Mas uma oração que vai ser uma oração feita no nome de Você vai orar só agora, vai para casa, vai orar em casa, e vai orar depois, e vai orar depois, e vai orar depois. Você vai persistir. E entre essa oração, você vai ser bem o quê? No que você espera de Deus, para aquilo que você enfrenta hoje, agora. Por isso, fique em pé aí no teu lugar onde você está. Fecha os teus olhos. Por que fechar o olho, pastor? Porque sim. Eu podia dar 1000 motivos, mas o motivo principal é para você não se distrair olhando para o lado, nem para quem entra, vem e vai e passa. É você e Deus e mais ninguém. É você e Deus e mais ninguém, tá? Aí você ora para Deus e coloca para Deus a tua oração. E lembra: Deus, eu estou orando aqui, tudo que eu falar, eu estou orando é no nome de Jesus. Coloca para Deus o que você sente desejo no coração de apresentar em oração hoje, aqui, agora. Você quer orar por alguém? Ora. Você quer orar pelos teus negócios, pela tua empresa? Ora. Você quer orar por você mesmo, por questões emocionais, sentimentais? Ora. Você quer orar por alguma questão de saúde que alguém que você conhece enfrenta, ou que você enfrenta mesmo? Ora.
pelo que você quer orar nessa hora, aproveite e simplesmente ore. Entenda que o que você vai colocar aqui, oração, gente, tem poder. A tua oração tem poder. Ora, coloca para Deus, apresenta para o Senhor. Ora no nome de Jesus, que eu vou orar com você nesse momento. E ora com fé, porque enquanto você de olhos fechados fala alguma coisa aqui, alguém lá está ouvindo, parando tudo para te ouvir. Está te ouvindo. Jesus está te ouvindo agora, nesse exato momento. Jesus está te ouvindo. Jesus está te ouvindo nesse exato momento. Pai, eu levanto a minha voz agora em oração. E tudo que eu colocar em oração aqui é no nome de Jesus. Eu te apresento, Deus, pessoas, situações que estão sendo agora apresentadas. De repente, mães que estão orando pelos seus filhos, ou pais que oram pelos seus filhos, esposas que oram pelos seus maridos, maridos que oram pelas suas esposas, alguém que ora por alguém da família, alguém que ora por algum amigo, alguém que ora por questões profissionais ou financeiras, alguém que ora por questões de saúde, sejam suas ou de outras pessoas, alguém que ora por questões de uma saúde que não é exatamente física, mas emocional, sentimental, espiritual, mas está colocando em oração aqui agora. Pai, nós oramos e oramos com fé, porque nós acreditamos que tem alguém nos ouvindo nesse exato momento. Eu te entrego cada oração, cada pedido, cada clamor, porque a maneira de nós nos conectarmos contigo permanece a mesma ao longo dos tempos e das gerações. Ninguém consegue se achegar a ti se não for através da oração. Não tem outro mecanismo. E eu oro agora com os meus irmãos e irmãs, te apresentando, te pedindo, clamando e suplicando por situações que só o Senhor tem condições de intervir e mudar a realidade. Quem sabe essa pessoa está orando por isso mais de uma vez, quem sabe até mais de um ano que ela está orando por isso, e ao longo dessa caminhada de oração em prol disso, ela perdeu um pouco as forças, perdeu um pouco a inspiração, e fez com que ela perdesse também a intensidade dessa oração em algum momento. Renova as forças de quem se encontra cansado e se sente até desacreditado, porque nós não podemos parar de orar, Deus amado. Enche esse coração de coragem, força, renova o vigor dessa pessoa, que haja persistência nessa oração que é feita agora e vai continuar sendo feita até que do Senhor venha uma resposta, um direcionamento e uma orientação. Eu te apresento cada pessoa, eu te apresento cada filho e filha teus que se encontram aqui. Eu sei que nenhuma oração é jogada fora, todas o Senhor está ouvindo agora. Ensina-nos a sermos específicos nas nossas orações, a colocarmos para o Senhor o que o nosso coração deseja, a colocarmos para o Senhor como a gente espera, mas sempre finalizar sabendo que a tua vontade tem que ser soberana, muito acima da nossa. Cumpre aquilo que tu quiseres, e aquilo que tu tens para fazer em nós, por nós e através de nós. Tudo que nós colocamos aqui em oração, nós oramos no nome de Jesus. E quem concorda, diga amém. Coloca a tua mão no teu coração e ora assim comigo: Senhor meu Deus, a minha vida, os desejos do meu coração e todas as minhas necessidades estão completamente nas tuas mãos, sob os teus cuidados. Cuida de mim, não permite que a minha oração vá se esvaindo ao longo da minha rotina. Me ensina a ser forte, a ter coragem e a ter persistência naquilo que eu oro diante do Senhor. Me ajuda, me orienta e me direciona, porque eu tenho fé que aquilo que eu falo para o Senhor não só ouve, mas também atende. Essa é a minha oração, no nome de Jesus, amém, amém. Não senta sem abraçar alguém e falar: que Deus te ajude.